Olá pessoal, eu sou o Milton e nesse vídeo eu vou falar sobre o Anki e como ele pode te ajudar e muito nos seus estudos, principalmente nos seus estudos em inglês. Então, o que é o Anki e para que ele serve? O Anki é um programa ou um aplicativo que tem como função auxiliar a memorização de informações em flashcards através de repetições que ocorrem durante certos intervalos de tempo. Ele é uma plataforma para a utilização de uma poderosa ferramenta para memorização conhecida pela sigla SRS, que é a sigla de Spaced Repetition System, que em português significa Sistema de Repetição Espaçada. Através desse sistema, podemos lembrar de informações que não queremos esquecer. Durante o nosso dia, somos bombardeados por diversas informações, seja no trabalho, em casa, na escola, na internet, etc. Estamos sempre em contato com os mais diversos meios de comunicação e somos alvos de várias mensagens enviadas por eles. Acontece que a grande maioria dessas informações o nosso cérebro simplesmente descarta, seja pela falta de atenção ou falta de revisão. Nós temos três tipos de memória: a memória sensorial, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória sensorial está relacionada aos nossos sentidos: visão, paladar, olfato, tato e audição. E é uma memória que tem curto espaço de tempo. Quando um de nossos órgãos responsáveis pelos sentidos recebe a mensagem, nos ajuda a julgar se a informação recebida é importante. E quando é importante e damos a devida atenção, transportamos essa mensagem para o outro nível, que é a memória de curto prazo. Interessante é que sem atenção, a informação é perdida. A memória de curto prazo, ou memória de trabalho, está relacionada às informações temporárias, a conhecimentos que adquirimos recentemente. Nessa memória, se não houver repetição, a informação é perdida. Já a memória de longo prazo é capaz de armazenar uma grande quantidade de informações. É nessa memória que devemos colocar todas as informações importantes, como os nossos estudos. E a maneira mais eficiente de alocar aqui tudo o que aprendemos é através de repetições. No decorrer do tempo, alguma informação até pode ser perdida, mas essa informação vai para a memória de curto prazo, que com repetição nós voltamos com ela para a memória de longo prazo. Só para resumir, da memória sensorial para a memória de curto prazo, basta que tenhamos atenção. Para a saída de curto prazo para ir para de longo prazo, basta repetição. Antes de mostrar o funcionamento do Anki, vou falar sobre a curva do esquecimento de Ebbinghaus, para a gente entender um pouquinho melhor o porquê esquecemos de assuntos que aprendemos. Ebbinghaus foi um psicólogo alemão especialista em armazenamento da memória. Ele desenvolveu esse gráfico, que é uma relação entre o espaço de tempo onde podemos buscar na memória algum assunto, que é esse que está aqui na horizontal, e a quantidade que dominamos sobre o assunto medida em porcentagens, que é essa daqui que está na vertical. De acordo com Ebbinghaus, quando temos o primeiro contato com um assunto, seja através de uma aula ou palestra, enfim, não retemos 100% daquilo que foi dito, mas apenas 75% de tudo que foi apresentado. E à medida que o tempo passa, a tendência é que lembremos cada vez menos do assunto. Por exemplo, depois de 10 minutos do primeiro contato com o que aprendemos, nós iremos lembrar apenas 45% daquilo, de tudo o que vimos. 24 horas depois, apenas 22%. Uma semana depois, 10%. E um mês depois, apenas 5%. A função do Anki, nesse caso, é fazer com que essa curva não ocorra, ou que pelo menos seja bem mais fraca, através de repetições espaçadas. Todas as vezes que revisamos um conteúdo, repetimos a experiência de estar novamente em contato com o assunto. E assim fixamos as informações em nossa memória de longo prazo. Bom, finalmente eu vou apresentar como o Anki funciona na prática. Eu vou abrir agora o programa. O Anki é bem simples, a estrutura dele é bem simples. É feita de baralhos, chamados também de decks, e os cartões. Os cartões ou flashcards
são informações que queremos memorizar. E os baralhos, o conjunto desses cartões. Os baralhos estão aqui e aqui é o número de cartões que eu tenho para revisar. Bom, eu vou abrir aqui esse baralho para mostrar um desses flashcards. Estudar agora. Bom, apareceu aqui para mim uma frase. Eu vou tentar repetir essa frase. Vou apertar F5 para ouvir o áudio dessa frase. Essa é a primeira parte do cartão, só para entender melhor. Essa é a primeira parte do cartão, do flashcard. Apareceu para mim uma frase, um áudio, e eu vou ter que traduzir na minha cabeça o que significa toda essa frase aí. Para apertar F5, vou apertar F5, melhor dizendo, para ouvir o áudio novamente. Ok. Eu vou dar uma resposta. Eu pensei que eu faria muitos trabalhos aqui, muitos trabalhos na ilha. Vamos ver se é isso? Mostrar a resposta. Eu pensei que eu ia fazer muitos trabalhos na ilha. Exatamente. Se eu errei, eu venho aqui e ele vai repetir para mim daqui a 10 minutos. Esse mesmo card. Se eu acertei, vou colocar aqui em bom e ele vai repetir para mim daqui a um dia. Vou colocar em bom. Vou repetir o áudio mais uma vez, apertando F5. Apareceu a primeira parte do card, que é essa daqui, com um áudio. E eu vou tentar responder, o que eu acredito que seja o significado dessa frase. Eu acredito que significa: não podemos só sentar e conversar aqui. Mostrar a resposta, vou clicar aqui. E a resposta foi: não podemos apenas sentar e conversar aqui. Bom, eu acertei. Como esse card é um card mais antigo, então ele tem opções diferentes daquele outro. Se eu errei, ele vai repetir daqui a 10 minutos. Se eu achei difícil, daqui a um mês. Bom, daqui a um mês. Ou fácil, daqui a um mês. Porque esse eu já fiz algumas outras vezes. Enfim, essas são as partes do Anki. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o Anki e o porquê ele é importante também. O link para download está na descrição aí embaixo. E em um próximo vídeo eu vou explicar como você pode criar seu próprio deck no Anki. Obrigado por assistir esse vídeo e até mais.